pessoas aqui que você sabe que, poxa, que são pessoas de Deus, que são pessoas que têm uma unção, que pode trazer algo para você. Aproveite para estar perto dessa pessoa. Amém. Aproveite para conversar com Amém, essa pessoa. Aproveite para ter experiências com Deus nestes intervalos, sabe? Faça de cada minuto, de cada segundo deste lugar algo sobrenatural para nós. Amém? Uma semana antes de vir para cá, eu estava orando ao Senhor e pensando, meu Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor deseja que eu fale para esse retiro? Qual é a mensagem? Eu lembro que eu comecei a estudar sobre um homem que eu fiquei fascinada. Eu falei, Jesus, como eu desejo, Pai, ter essas experiências que esse homem teve com o Senhor. E eu comecei a orar e comecei a sentir uma sinalização realmente para estudar sobre ele. E é um homem extraordinário. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Todos já acharam? Amém? Amém. O versículo 14 é o Senhor falando com Elias, né? Porque já começa com ele respondendo. Diz assim: ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Geu, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficarem no seu lugar. As pessoas que não foram... Aleluia, Jesus. As pessoas que não forem mortas por Azael, serão mortas por Geu. E todos os que escaparem de Geu serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Versículo 19. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Versículo 21. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da cana e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi Elias e ficou trabalhando. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Aleluias. Pai, graças nós te damos nessa noite, Senhor. Senhor, eu creio, Pai, que estes serão dias extraordinários nas nossas vidas. Oh, Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor já começou a se manifestar desde o primeiro momento, desde o primeiro culto, desde o primeiro louvor. Pai, nós cremos, Deus, que esses dias nós iríamos viver, Pai,
aquilo que o Senhor deseja para este tempo nas nossas vidas. Nós não iremos perder tempo com qualquer outra coisa. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que nessa noite, eu declaro que nessa noite, todas as coisas irão perder os seus valores, para que o único valor seja o Senhor. O único valor que nós temos neste tempo será o Senhor. Oh, Pai, eu creio, Deus, no nome de Jesus, que nada irá nos impedir de sentir, de ouvir a Tua voz, de ouvir cada palavra que o Senhor tem para nós. Aleluias! Aleluia! Aleluias! Eu fiquei apaixonada pelo exemplo desse homem de Deus. Eu fiquei encantada quando eu comecei a ler a história de Eliseu. Já tinha visto a história de Elias, mas a história de Eliseu me surpreendeu. Já tinha visto alguns detalhes da história de Eliseu, mas eu comecei a perceber que Eliseu era um homem incendiado. Mesmo antes de entrar naquilo que o Senhor tinha para ele, mesmo antes de começar a operar milagres, Eliseu já vivia sendo incendiado pelo poder do Senhor no seu oculto. Amém. Aleluia. Nós não precisamos esperar ser reconhecidos. Nós não precisamos ser reconhecidos, não precisamos estar no altar, nós não precisamos estar louvando ao Senhor nos ministérios para sermos incendiados. Nós podemos ser incendiados no nosso lugar secreto. Amém. Naquilo que o Senhor nos chamou para viver no secreto. Amém. Porque quando nós sairmos do secreto, aleluia, o fogo só vai ser consequência, porque ele já vai estar em nós. Aleluia. Aleluia. Eliseu já era um homem incendiado pelo Senhor. Porque Elias encontrou Eliseu trabalhando, e no momento em que ele chamou Elias nem parou para pensar. Elias nem ficou, meu Deus, será que sim? Será que não? Será que eu vou? Será que eu sigo? Poxa, eu estou aqui trabalhando. Não. Ele disse, sim, eu vou. Vou ali me despedir do meu pai e da minha mãe. Vou fazer uma festa. Porque chegou o tempo de cumprir o meu propósito. Então eu vou festejar. Só quero festejar. Despedir e vou festejar. Ele não pensou duas vezes. Ele decidiu ir. Aleluia. Aleluia. Ele já queimava pelo chamado, mesmo antes de ser chamado. Aleluia. Uma pessoa incendiada e comprometida com o reino, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, ela dá uma resposta para Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos olhar a história um pouco mais na frente. Segundo Reis agora, capítulo 2. Seu valor, Senhor, descomparado ao Senhor, Deus. Oh, aleluia. Segundo Reis, capítulo 2. Uma pessoa incendiada, ela é comprometida com o reino, independente das circunstâncias. E chegou o tempo do Senhor levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse, fique aqui,
porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe, né? Hoje o Senhor vai levar o mestre para longe de você. Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe, né? Hoje o Senhor vai levar o mestre para longe de você. Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Versículo 10. E Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me ver quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me ver, não receberá. E assim foram andando, conversando, e de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. E Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa. Ele bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está, ó Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Aleluia! Aleluia! Eliseu, ele queimou pelo propósito, independente das circunstâncias. Imagine ele sabendo, caminhando com o homem de Deus, sabendo que já estava chegando o tempo dele ser levado pelo Senhor. E os profetas que estavam ali, a todo tempo dizendo: você sabe, né? Está chegando a hora. Você sabe, né? O Brasil da crise. Você sabe, né? Emprego? Você sabe, né? Tá difícil. Você sabe, né? A política... Vixe. Rapaz. Por que você não fica em Portugal? Você sabe, né? Que o Brasil não é um lugar mais para se morar. Aleluia. Aquele que sabe pelo propósito, aquele que sabe por que está queimando, qual o propósito que está queimando, independente das circunstâncias, ele não para. Aleluias. Comece a responder. Comece a responder aquilo que muitas das vezes o diabo lança na sua mente, aquilo que muitas das vezes pessoas são usadas para falar coisas contrárias ao seu respeito, ao seu ministério. Aleluias.
a sua vida profissional, sentimental. Comece a responder, comece a falar. Aleluias. Eliseu dava uma resposta para aqueles profetas. Ele sabia que Elias ia ser levado, mas ele sabia que existia algo poderoso para ele. Ele já estava desejando porção dobrada, ele estava esperando o momento certo para falar. Comece a falar, comece a falar, comece a dar resposta. Aleluia! Diante das situações. Aleluia! E Eliseu foi insistente. Eliseu foi insistente naquilo que queimava dentro dele. Ele viu, ele andou com Elias, ele viu todos os milagres, todas as coisas que Elias fazia, ele desejava mais. E no momento em que eu comecei a ler essa história, no momento em que eu comecei a ver a vida de Eliseu, eu falei, Senhor, eu desejo mais. Aleluias. Se Eliseu pediu porção dobrada daquele profeta, imagine nós com o Espírito de Deus dentro. Aleluia! Aleluia! Oh, Senhor! Que poder maior é esse que está dentro de nós? Que muitas das vezes nós não queremos nem descobrir. Aleluia! Ignoramos essa presença. Aleluia! Quando o pecado vem à porta, a gente ignora essa presença. Quando o medo vem à porta, a gente ignora essa presença. Oh! Que presença poderosa é essa que nós carregamos. Oh, Espírito Santo. Nós desejamos conhecer essa presença. Aleluia. Aleluia, Jesus. Segunda Reis 3. Capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor. Porém, não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal, que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados, sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiro e todos os anos entregava como impostos ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens. E assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque?
nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Joram. E assim o rei Joram, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou. E não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Joram exclamou: estamos perdidos! O Senhor Deus nos entregou, os 3, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Joram respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aqui. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou, os 3 reis, ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Versículo 15. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro, pois vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim, o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga, terão muita água para beber. Versículo 18. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Nessa manhã foi se falado muito sobre água nessa manhã. Sobre as águas. Aleluia. Eu lembro que o Senhor falou nessa manhã sobre pessoas que estavam como um rio parado, como uma tubulação muitas das vezes entupidas, em que não passam águas. Aleluia. Depois o Senhor nos falou que existe uma onda para que nós possamos mergulhar. E nessa noite o Senhor fala novamente sobre águas. O Senhor fala que existe, a água, ela está disponível. A água está disponível, nós só precisamos, aleluia, receber essas águas. Nós só precisamos cavar para que essas águas comecem a fluir nessa noite. Aleluia. Eu não sei se você entendeu a revelação dessa manhã. Eu não sei se você compreendeu. Aleluia, mas o Senhor nessa noite, Ele deseja que as águas comecem a fluir. Aleluia. Porque a partir deste culto, a partir do culto de amanhã, aleluia, serão novos comandos, aleluia. E nós precisamos estar fluindo como as águas deste rio que está passando nessa noite. Oh, aleluia. A água já está disponível. O Senhor já quer derramar essa água sobre nós. Amém. Oh, rabrache, carabraste, condarai, marabras. Rombrostoi, condarai, marabrache, carabraste, condorobos. A água já está disponível nessa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este rio, Pai, que está passando nessa noite. Ora, abracei com aleluia. Se existe algo ainda que está impedindo este rio de começar a fluir em você, aleluia.
Este é o momento, este é o tempo. Aleluia. Não deixe para amanhã, porque amanhã precisa estar desentupido. Amanhã as águas já precisam estar fluindo. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Rambras de kundala e marabras shekele de bruros de kundala. Rambras de kundala e marabras shekele. More de bruros. Aleluia. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já começou a chover agora. Oh, aleluia. Vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Segundo as Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa que me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Envia-o a mim, e saberás em verdade, há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E, voltando às costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: Permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: O meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou: O que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: Sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deles um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: Aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas finas, e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em casa, e ordenou aos seus servos que retornassem, e eles partiram. Aleluia. Eu pedi para que pudesse ler o capítulo praticamente todo, para que a gente pudesse entender um pouco dessa história, para esse versículo final que eu vou ler agora. Após toda essa situação, após Naamã ser curado, o servo de Eliseu, que caminhava com ele, que via os milagres que ele fazia, não queimou pelos propósitos certos, assim como Eliseu quando era servo de Elias. E ele foi lá, pediu uma recompensa no nome de Eliseu, pelo milagre que Deus fez através da vida de Eliseu.
E aconteceu algo extraordinário no final desse capítulo. Meu coração saltou de tal forma quando eu li esse último versículo, de quando ele chega na sua casa, coloca o ouro lá, a recompensa lá, e ele vai falar com o profeta Eliseu. Ele entra na casa para falar com Eliseu, e Eliseu pergunta: onde é que você foi? Ele responde: eu não fui a lugar nenhum. Geazi respondeu, o servo de Eliseu respondeu: não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Essa não era a hora, não era a ocasião para você aceitar dinheiro, roupas, plantações, ovelha, gado, empregados, empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e em seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. Aleluia. Imagine você. Geazi foi lá, escondido de Eliseu, queimando pelo propósito errado. Eu vou, ele não vai saber. Imagine você andar com o profeta. Você vê Deus usando o profeta, revelando o profeta. E você achar que pode enganar o profeta. Eu vou lá, vou pegar. Ele não vai nem saber. E o espírito de Eliseu viu quando Geazi. Aleluia. Eu fiquei perguntando, meu Deus, Senhor, como é isso? O espírito de Eliseu. Aleluia. O espírito do Senhor está dentro de você. Imagina. E eu fiquei, depois que eu li esse versículo, eu fiquei horas pensando. Eu falei, não, eu preciso de uma resposta. Como é que o espírito de Eliseu pôde ver aquelas coisas? E eu, na igreja hoje. Amém. E eu lembro que foi algo imediato. Eu lendo uma publicação de uma igreja do Rio de Janeiro chamada United. E ele publicou algo que trouxe a resposta dessa pergunta. E ele diz assim: assim é descobrir os dons do Espírito. Ouvir do Espírito Santo que você é capaz de usar todas as partes do seu corpo para fazer coisas poderosas. É ouvir dele como fazer isso. É servir com sua identidade. É experimentar plenitude. É permitir que a conexão entre seu espírito e o Espírito de Deus seja perfeita. Aleluia. Aleluia. E quando isso acontecer, a consequência são obras maiores do que a de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Imagine uma conexão perfeita entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Aleluia. Que vai fazer com que você enxergue lá na frente. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus. Que é isso, Senhor? Essa conexão que eu quero ter. Eu também. Aleluia. Essa conexão que eu quero ter. Uma conexão perfeita com o Pai. Uma conexão perfeita. Uma conexão que vai poder ouvir a voz do Senhor, os comandos do Espírito. Uma conexão que vai parar as obras do diabo. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Eita Deus. Oh, aleluia. Quando essa conexão acontecer, meu irmão, sabe quando essa conexão acontecer, vai acontecer o que aconteceu no final da vida de Eliseu. Muitas das vezes eu me questionava, eu ficava pensando, Senhor, eu passei tanto tempo, eu perdi tanto tempo da minha juventude, da minha adolescência com tantas coisas vãs. Sabe, alguns anos atrás que eu entrei no propósito certo, que eu comecei a incendiar, que eu comecei a queimar pelas coisas certas. E eu ficava questionando aquele tempo que passou. Eu já estava me achando velha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou viver os propósitos, viver todas as coisas que Deus tem para mim? E aquele tempo que passou. Aleluias. Sabe, amados, eu descobri também o que vai acontecer com aquele tempo que passou. Aleluia. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Josafá foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas estavam fazendo o sepultamento e viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Sabe aquele Aleluia! Sabe aquele tempo que o diabo achou que você perdeu? Aquele tempo que ele achou que você estava distante, que você estava em pecado, que você viveu, que você se afastou. Aleluia! Aquele tempo vai contar na sua sepultura. Quando pessoas serão curadas, quando as pessoas ouvirão falar de você, foi aquilo que aconteceu com Eliseu. Aleluias! Aleluias, a Bíblia não diz quanto tempo os ossos de Eliseu estavam lá quando aqueles homens passaram. Aleluia! Não foi após o sepultamento, não foi quando o corpo ainda estava lá em decomposição, só existiam os ossos. Aleluia! E pessoas foram, o morto ressuscitou, aquele homem voltou à vida por a unção que existia naquele lugar. Aleluia! E é assim que vai acontecer com nós. É assim que vai acontecer com cada um. Se nos posicionarmos. Aleluias. Não importa o que ficou para trás. Não importa o que passou.